Estamos ainda no começo da temporada de 2026 do futebol brasileiro, mas assistindo aos jogos do seu time de coração, você com certeza já sabe quais são as carências da equipe. Nesse vídeo, a ideia é exatamente essa. Eu quero pegar jogadores brasileiros que estão jogando no exterior, que estão em fim de contrato e que podem ser boas oportunidades para o seu time, porque eles podem preencher exatamente a lacuna que está pendente. Ao final do vídeo, eu queria que você também deixasse a sua opinião de onde você acha que determinado jogador se encaixaria, porque aqui eu vou citar onde que esse jogador se daria bem. Quer ter a chance de praticamente todo dia concorrer a um sorteio de 100 mil reais? Então se liga nesse recado agora que eu vou passar da galera do Pix do Milhão. O Pix do Milhão é um clube de benefícios. Você adquire pontos dentro desse clube de benefícios que depois você consegue trocar por cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil e até em experiências. E com esses mesmos pontos que você participa do clube de benefícios, você praticamente todo dia concorre a grandes sorteios também. Quase todo dia tem sorteio de 100 mil reais, 40 mil reais, raspou, ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira vem o principal prêmio da semana, que é um prêmio de 1 milhão de reais. Se quiser então conhecer os benefícios do clube de benefícios e saber como participar desses grandes sorteios, é só você conhecer o Pix do Milhão, escaneando esse QR Code ou clicando no primeiro link que eu vou deixar na descrição. Pessoal, já para deixar bem claro, se eu disser que um jogador, por exemplo, serviria para o Vasco, para o Fluminense, isso não significa que ele não serviria também para o Remo, para o Coritiba, para o Bahia, para o Vitória. Aqui eu vou dar apenas exemplos, combinado? Número 1, Bento. Começando pelo gol. Tem times que precisam de um novo goleiro, e eu acho que o Bento é uma boa oportunidade de mercado. O Bento, já para deixar bem claro, ele é uma exceção nessa lista. Lembrem-se que na introdução eu tinha falado que os jogadores da lista estavam em fim de contrato. O Bento é o único que não está. Enquanto os outros nomes da lista têm contratos até junho desse ano, o Bento ainda tem contrato até 2028 com o Al Nassr da Arábia Saudita. Mas eu vou explicar por que ele seria uma oportunidade de mercado. O jovem goleiro brasileiro está no Al Nassr, lá no time do Cristiano Ronaldo, só que ele não tem sido titular e tem vários jogos em que ele nem é relacionado. E o porquê disso? Porque lá na Arábia Saudita existe o limite de estrangeiros. Então você só pode relacionar um número X de jogadores por partida. Como o Al Nassr tem outros estrangeiros estrelados, como Cristiano Ronaldo, Brozovic, João Félix, Coman, Mané, o Jorge Jesus, que é o treinador, costuma reservar essas vagas para os jogos dos estrangeiros para esses jogadores. E o Bento acaba sobrando nessa equação toda. Então, como é um goleiro que ainda almeja seleção brasileira e que é um bom goleiro, um goleiro que teria espaço no futebol brasileiro, eu o identifico como uma boa oportunidade de mercado. Ele tem 26 anos. Quando esteve aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, eu lembro que ele foi muito bem e surgiu de maneira promissora. Tem dois times nos quais eu acho que o Bento se encaixaria bem. Um é o Botafogo, porque o Neto, que é o atual titular, eu ainda não vejo ele no mesmo nível do antigo titular, que era o John. E, olhando para o lado do Bahia, eu acho o Bento mais goleiro do que o atual titular, que é o Ronaldo. Ainda mais em um ano em que o Bento ainda alimenta a esperança de estar com o Ancelotti na Copa do Mundo, ele com certeza vai querer mostrar serviço e uma volta ao futebol brasileiro se tornaria absolutamente possível, até mesmo por empréstimo. Número 2, Léo Duarte. Ainda no sistema defensivo, agora nós vamos para a zaga. Primeiro zagueiro que eu trago aqui para vocês é o Léo Duarte. Se lembram do Léo Duarte? Surgiu mais ou menos em 2017, 2018 na equipe do Flamengo. Foi negociado com o Milan da Itália e hoje está no Istanbul Başakşehir, lá na Turquia. No caso, o Léo Duarte já é o primeiro nome dessa lista que realmente tem contrato só até a metade do ano. Poderia até ser contratado pelo seu time de maneira imediata, através de uma rescisão de contrato, ou via pré-contrato, e aí chegaria na metade do ano. O Léo é uma opção. Zagueiro de 29 anos, vai bem na bola aérea, tem uma boa saída de bola, e tem vários times do Brasil que precisam melhorar as suas defesas. Vou citar alguns casos aqui. O São Paulo é um time que com certeza seria muito bem-vindo à chegada do Léo Duarte. Por quê? O São Paulo é um time que nos últimos anos tem tido vários problemas na zaga,
Contratou recentemente Dória, contratou no final do ano passado Rafael Tolói, e com todo respeito a esses jogadores, mas eles não tornaram o sistema defensivo do São Paulo mais forte. Muito pelo contrário. Acho que o Léo Duarte, então, poderia ser uma opção mais qualificada do que ambos. Eu acho que o Léo Duarte seria também uma boa opção para o Botafogo, que tem improvisado o Matheus Ponte como zagueiro. Então acho que o Léo Duarte, sendo um cara ali de ofício da posição, poderia formar uma boa dupla de zaga com o Barbosa. E outro time no qual eu acho que o Léo Duarte se daria bem seria no Internacional. Porque o Inter, ele perdeu o seu capitão, titular incontestável, que era o Vitão, que foi negociado com o Flamengo. E meio que, para a vaga do Vitão, o Inter contratou o Félix Torres, que saiu escorraçado do Corinthians. Algo que não faz sentido. Você perde um cara tão importante como o Vitão e contrata o Félix Torres? Então acho que o Léo Duarte poderia brigar por espaço no Colorado também. Número 3, Juan Jesus. Outro zagueiro, esse aqui, um zagueiro canhoto, de bastante experiência na Europa, Juan Jesus. Ele tem 34 anos, tá na equipe do Napoli, que é um time que estava disputando a Liga dos Campeões, um time que foi o último campeão italiano, e ele tá há muitos anos lá na Europa. Anos de Roma, agora anos de Napoli, muito bom zagueiro. Eu repito para vocês os mesmos clubes nos quais ele poderia se encaixar, assim como o Léo Duarte. Seria bem-vindo no São Paulo, bem-vindo no Botafogo, bem-vindo no Internacional, e vou acrescentar mais um clube aqui nessa história. O Vasco. Acho que o Juan Jesus seria um bom reforço para o Vasco. Porque o Vasco, mesmo que tenha ali hoje o Cuesta, tenha o Robert Renan, o Juan Jesus poderia agregar em algo que o Carlos Cuesta e o Robert Renan não têm, que é experiência, mais malícia de jogo. Você vê que o Robert Renan, por exemplo, não é um zagueiro ruim, só que é um zagueiro que por vezes toma decisões precipitadas pela falta de experiência. E o Juan Jesus poderia agregar bastante nesse sentido. Número 4, Matheus Reis. Quero falar agora sobre o Matheus Reis, que é o primeiro lateral esquerdo da nossa lista. O Matheus está com 30 anos e está em fim de contrato com o Sporting, lá em Portugal. Aqui no Brasil ele jogou no São Paulo, jogou no Bahia, é um bom lateral esquerdo, que dá bastante ênfase para sua atuação defensiva mesmo. Tem um time do Brasil que hoje ele está carente de lateral esquerdo, porque ele negociou até então o seu titular com a Europa. E esse time é o Santos. Não que outros times do Brasil também não precisem de um novo lateral esquerdo, mas acho que no Santos o Matheus Reis se encaixaria muito bem. O Santos acabou de vender o Souza para o Tottenham da Inglaterra e agora o jovem Vinícius Lira que está começando a ganhar espaço por ali. Mas claro que ainda vai errar muito, vai errar muita tomada de decisão e é o normal porque ele está começando a ter sequência. O Matheus Reis, na condição de um jogador mais experiente, com longa passagem pela Europa, seria uma opção muito boa para o Santos, ainda mais pelo fato de ele poder chegar de graça, via pré-contrato, iria aliviar bastante as finanças do Santos, que hoje não tem também tantos recursos para contratar. Matheus acho que seria uma opção muito interessante. E vou além, tá? O Matheus Reis poderia até ser uma boa opção para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro por muito pouco não vendeu o seu titular, o Kaique, para o Como da Itália. No fim, a negociação melou. Mas se o Kaique tivesse ido para o Como e o Cruzeiro precisasse de um novo lateral esquerdo, um dos nomes que eu também indicaria seria o Matheus Reis. Número 5, Paulo Otávio. Mais um lateral esquerdo que eu coloco aqui na lista como indicação especialmente para o Santos é o Paulo Otávio. Muitos não se lembram do Paulo Otávio, que no Brasil ele chegou a passar pelo Coritiba. Depois passou anos na Europa, no futebol alemão, chegou a jogar pelo Wolfsburg e hoje ele está no Al-Sadd, que é um time do Catar, onde ele joga com outros brasileiros, como o Giovani, ex-Palmeiras, e o Claudinho, ex-Red Bull Bragantino. Paulo Otávio está por lá também, é um jogador de bastante vigor físico, bom marcador, tem 31 anos. Não é um cara muito conhecido no Brasil, mas poderia ter um impacto muito positivo, como eu disse, especialmente no Santos, trazendo sua experiência, sua bagagem europeia para uma posição onde o Santos tem hoje apenas juventude. Eu acho que o Paulo Otávio seria uma contratação interessante e, ao mesmo tempo, fora da caixinha. Não seria a primeira opção da maioria dos clubes. Número 6, Fabinho. Partindo para o meio campo, eu não poderia fazer essa lista sem colocar o volante Fabinho nela. O Fabinho vocês conhecem muito bem. Passou anos no Liverpool na Inglaterra, sendo campeão da Champions League, da Premier League, foi por anos jogador de seleção brasileira e até esteve presente na última lista do Ancelotti. No momento está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Contrato só até a metade do ano. Esse aqui seria uma excelente contratação para 99% dos clubes brasileiros. Grande jogador, bom marcador, passe bom,
tem liderança, boa em posição física, vai bem na bola parada e tem dois times nos quais eu acho que o Fabinho cairia como uma luva. O primeiro é o Palmeiras. O Palmeiras precisa urgentemente de um novo camisa 5, um cara que tome conta da guarda do seu sistema defensivo, e eu acho que o Fabinho se encaixaria muito bem nisso, porque é a função que até então Aníbal Moreno fazia antes de ir para o River, e é a função que o Emiliano Martinez faz, mas sem se firmar. Fabinho, eu acho que nesse sentido, agregaria muito para o Palmeiras, que quer ter um grupo mais experiente, vencedor para 2026. Outro time no qual eu acho que o Fabinho se daria muito bem, no Grêmio. O Grêmio tem procurado por um novo camisa 5 no mercado, um novo primeiro volante, e o Fabinho cairia como uma luva. O Grêmio recentemente chegou a cotar o Guido Rodrigues antes de ele ir para o Valência, e o Fabinho seria um cara exatamente para poder trazer um outro espírito para esse time do Grêmio, que ainda é um time que tem muitos jogadores que não tem grande história dentro do futebol. O Fabinho poderia somar muito nesse sentido também, além de ser um cara de uma qualidade absurda. Qual que é o maior empecilho para o Fabinho voltar para o Brasil? Óbvio, você já deve saber. Questão salarial. Ganha muito bem lá no Al Ittihad, só que esse contrato acaba em junho. Então os clubes que quiserem contratar o Fabinho precisam chegar nele apresentando um projeto. Olha, Fabinho, eu sou dirigente de tal time, esse ano a gente quer brigar pelo Brasileiro, quer brigar pela Libertadores, você não vai ganhar tanto quanto você ganha aí na Arábia, mas você aqui vai ter um salário bom também, vai estar mais em visibilidade pensando em seleção. Aí vai do argumento de cada clube para tentar convencer o cara a voltar para o Brasil. Porque no caso, um jogador com tanto currículo como o Fabinho é um cara que, se quiser, tem até mercado para voltar para a Europa. Número 7, Anderson Talisca. E o último nome dessa lista, que é um jogador do qual eu sou muito fã, é Anderson Talisca, meio atacante que está com 32 anos, está em fim de contrato com o Fenerbahçe, da Turquia. Nunca jogou num grande centro, mas sempre foi um jogador que se deu muito bem jogando em mercados mais periféricos, como Arábia Saudita, China e agora está na Turquia. Gosto muito do futebol dele porque é um cara versátil. O Talisca é um cara que você vai ver ele fazendo gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, de falta, de pênalti. Ele pode ser o articulador do time, pode jogar como um falso ponta, pode jogar como um falso 9, um centroavante, enfim. É um cara muito versátil e que, para a realidade do Brasil, não seria tão caro quanto o Fabinho. E é um cara que, para o time que ele chegasse, ele, claro, faria muita diferença. Gosto muito do futebol dele e adoraria ver ele no meu time. Em quais times acho que o Talisca se encaixaria bem? Primeiro, no São Paulo. Acho que no São Paulo ele se daria muito bem, porque o São Paulo precisa de um cara que faça bem essa ligação de meio com o ataque. O São Paulo precisa desse cara para poder fazer parceria com o Caleri, fazer parceria com o Luciano, porque o Lucas, querendo ou não, já tem um tempo que não consegue ser esse jogador, tem tido dificuldade para se manter saudável. Além do São Paulo, acho que ele se daria muito bem no Atlético Mineiro, que tem vários jogadores ali que fazem a função do meia, mas nenhum é unanimidade. Igor Gomes não é unanimidade, Gustavo Scarpa não é unanimidade, apesar de ser um cara muito bom. O Reinier tá longe de ser unanimidade, então acho que o Talisca ali para jogar junto com o Hulk, com o Dudu, com o Bernard, seria um jogador muito bom também. Ele se daria bem no Grêmio, que precisa de camisa 10, precisa de articulador. O Talisca chegaria no Grêmio para chamar a responsa do setor ofensivo. E o Talisca se daria muito bem também no time que o revelou, no Bahia. No Bahia ele se daria muito bem jogando ali com Everton Ribeiro, com o William José, cairia como uma luva. No caso, contratar o Talisca não é para qualquer um. O salário dele ali tá por volta de 3 milhões de reais por mês no Fenerbahçe e é um salário pouco acessível para maioria dos clubes do Brasil. Agora, eu queria saber de você nos comentários, desses 7 jogadores que eu disse que são oportunidades de mercado e se tem alguns clubes nos quais, na minha opinião, eles caberiam. Você concorda, não concorda? Acha que tem algum jogador que poderia ser melhor aproveitado em uma outra equipe que eu não falei? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!